Lucas 13, pode ser RA, Lucas 13, do 10 ao 13. Leiamos. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Amém? Vamos ler, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, graças te damos pela leitura da tua palavra. Graças te damos, meu Deus, por estarmos reunidos aqui como igreja, te adorando, te exaltando, contando das tuas maravilhas. Tu és um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa liberdade. Obrigado pela tua palavra, no qual ela fala aos nossos corações. Nós fomos encontrados pela tua palavra, Senhor. Estávamos perdidos, mas ela nos encontrou. Nós fomos alcançados, nosso coração tão duro, Senhor, como uma pedra. Mas a tua palavra é como um martelo que bate e esmiuçou esta pedra, Senhor, e nos deste, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, novo coração, e hoje nós podemos entender a tua palavra, mergulhar na mesma dia após dia. Obrigado, Senhor, graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor, queridos. Amados, esse texto aqui é um texto conhecido, é um texto que ele é registrado apenas por Lucas, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, apenas Lucas registra este episódio, e ele está inserido dentro de um contexto no qual Jesus, ele está falando de parábolas, ele está se dedicando não à cura, mas ao ensino da palavra. E esta mulher, Jesus estava aqui em uma sinagoga. Ele estava em uma sinagoga ensinando a palavra de Deus. Ensinando a palavra de Deus. Vocês sabem que uma sinagoga era tipo uma réplica do templo de Salomão, que existia em dezenas, centenas de cidades na época de Jesus. Era algo parecido com essas reuniões que nós fazemos aqui nos lugares nos quais nós dedicamos para adoração e exaltação ao nome do Senhor. Então, a palavra de Deus diz para nós desta mulher que vivia encurvada. A palavra de Deus diz que ela andava encurvada. E andando encurvada já há 18 anos, diz a palavra. Há 18 anos ela andava encurvada. Eu sei que você já ouviu alguma palavra aqui baseada nesse texto, mas preste atenção, porque esse texto, ele é um texto propício para nós, nesse último dia do ano de 2024, esperando também 2025. Muitos de nós passamos o ano todo encurvado, atrofiados, mergulhados nos nossos próprios dilemas, problemas, paixões da carne. Então, eu acredito que nós precisamos entrar 2025 com outras expectativas, assim, entendendo de que Deus tem um propósito para nossas vidas. Nós vamos dar ênfase no ano de 2025 nas maravilhas de Deus. Preste bem atenção, queridos, as maravilhas de Deus. Então, para nós estudarmos sobre as maravilhas de Deus, nós precisamos de toda uma vida, não é mesmo? Meu Deus, são tantas as maravilhas, elas são incontáveis, são centenas,
milhares, milhões, bilhões de maravilhas. Mas nós vamos nos contentar com o pouco que Deus nos conceder para enumerá-las aqui juntos. Então, a palavra de Deus diz que esse texto aqui, desse texto para nós, que esta mulher, ela tinha algumas expectativas em torno de Jesus. Nós vamos nos surpreender ao olharmos aqui para esse texto, que as expectativas desta mulher é diferente das expectativas de muitas das nossas. Nós que temos tantas expectativas para 2025. Mas se você for fazer um retrospecto da sua agenda de 2024, 2023, você só vai ver ali, só petições, pedidos que na verdade não são nem necessidades, às vezes são desejos. E Deus, por misericórdia e graça, Ele ainda nos concede, não é mesmo? Nos concede a bênção que nós mendigamos. Mas vamos estar atentos aqui nesse texto, que eu acredito que essa mulher, ela nos dá algumas pistas nas quais nós precisamos seguir e entender que é propósito de Deus para nossas vidas também. Então, fazendo o balanço da nossa vida de 2024, eu sei que falta 2 dias ainda para a virada, mas a questão do otimismo, vocês sabiam que os brasileiros, eles são considerados como o segundo povo mais otimista da terra? Nós perdemos apenas para a Noruega, se eu não me engano, para os nigerianos. 73% dos brasileiros, eles demonstram otimismo para com a vida. E 83% dos nigerianos demonstram otimismo para com a vida. Então, nós estamos à frente de muitos países considerados como países de primeiro mundo. Talvez, assim, pelos nossos dilemas, pelos nossos sofrimentos, isso faz com que nós nos tornemos pessoas otimistas, né? Pessoas que olham para a vida, para as dificuldades do dia a dia e as vejam com otimismo. Mas, queridos, eu pergunto para você, como foi que você viveu 2025? Como você pretende viver, em 2024? Como você pretende viver em 2025? Mesmo? Será que o otimismo ele é o suficiente? Porque o otimismo também é algo que aparece hoje. Hoje você pode estar muito otimista, bastante otimista, aí depois da manhã você pode estar uma bola murcha. É ou não é? A natureza humana é assim comigo, é assim contigo. É por isso que nós precisamos nos voltar para o Altíssimo, para aquele que pode nos dar ânimo a cada dia da nossa existência. Então, olha o que diz Filipenses 2, versículo 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Olha o 13. Porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como o realizar. É Deus que opera em nós, tanto querer como realizar. Você sabia que Deus, Ele opera em mim o querer? Até o próprio querer, eu dependo de Deus. Qual é o nome disso? É graça de Deus. É soberania de Deus sobre a minha vida, sobre a sua existência. É claro que eu tenho responsabilidades. Eu, como um ser racional, eu tenho responsabilidades mediante este querer, né? É Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem colocado desejo no seu coração? Você entende de que esse desejo está de acordo com a palavra de Deus? Então vamos prosseguir, porque é de Deus. Nós temos que analisar os anseios das nossas vidas baseado em princípios bíblicos. Obrigado, filhão. Muito obrigado. Tá? Em princípios da palavra. Pois é a palavra que faz toda a diferença, que há de fazer toda a diferença
no ano de 2025 na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Então, nós vemos aqui nesse texto uma mulher encurvada, mas uma mulher esforçada e uma mulher exultada. Esses três pensamentos, alguns teólogos colocam aqui nesse texto, uma mulher encurvada, uma mulher esforçada e exultada. Eu acredito que o ano de 2025, nós podemos começar 2025 desta forma. Terminando 2024, talvez se enquadrando no primeiro ponto, encurvados. Mas começando 2025, talvez esforçado, ou esforçada, como era essa mulher. E depois, exultado. Primeiramente, vamos ver aqui sobre essa questão da mulher, ela estando encurvada. Lendo novamente. Ensinava no sábado, numa das sinagogas, falando de Jesus. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum se endireitar. Imagine só, não podia de modo algum se endireitar. É isso que a palavra de Deus diz. Os puritanos ingleses, não sei se você ouviu falar nos puritanos, mas são irmãos preciosos, nos quais há muitos devotos, há muitos deles intelectuais, nos quais nós podemos até hoje nos espelhar. Eles viveram há 200, 300, 400 anos atrás, mas eles deixaram lições preciosas para nós. Olha o que eles falam aqui, ó. Quando nós vemos na palavra de Deus expressões como eis que, ou eis aí, como diz o versículo 11, e eis que, a palavra está dizendo para mim e para você, note bem, preste atenção. Preste atenção. Então, queridos, há uma palavra de Deus para mim e para você aqui nesse texto, para nós estarmos ligados com aquilo que a palavra tem a nos dizer. Então, dentro dessa questão de esforçado, essa mulher ela estava sob a influência de um demônio. Nós vamos ler esse texto várias vezes, tá bem? E veio ali uma mulher possessa, 13, né? E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E é interessante que essa mulher estava enferma. Estava muito enferma. Mas não havia manifestação de demônio nesta mulher. Mas a palavra de Deus diz que aquela enfermidade foi colocada por um espírito do mal. Isso não significa, meus amados irmãos, que toda enfermidade é maligna. Tá bem? Porque eu vejo tantos crentes por aí usando o nome de Jesus em vão até. Em nome de Jesus, sai. Sai para cá, sai para lá. É claro que os demônios, eles existem. Eles só se ausentam através do nome que está acima de todo o nome de Jesus. Mas, preste bem atenção a esta mulher, entendeu? Ela não se apresentou possessa a Jesus. Ela tinha um espírito de enfermidade. As enfermidades, e olha que Lucas era médico, e ele como médico, ele fez esta observação aqui, ele entendeu, e ele identificou que aquela enfermidade, na qual foi descrita a ele, era uma enfermidade que ia além do biológico, além de enfermidades físicas, era também espiritual. Mas, meus amados, isso se aplica a crente? Não se aplica aos filhos de Deus. Por que não se aplica, queridos? Olha, nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. Então, você não pode ficar com medo de demônio, não. Tá bem? Se você já nasceu de novo, se você tem certeza da sua salvação, entenda uma coisa de uma vez por todas. Em você habita o Espírito do Deus Altíssimo. Amém? Não tenha medo e diga, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Então, comece a ver as enfermidades de forma diferente a partir de hoje. Porque tem muitos crentes por aí que vê demônio em tudo, misericórdia. Mas vamos lá,
vamos adiante. A palavra de Deus diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós estamos em uma guerra espiritual. Nós não podemos negar isso. Tá? Não podemos negar isso, mas a palavra de Deus diz que o maligno não pode tocar em um espírito de um renascido, não tem como, queridos. É bíblico, está na palavra. Olha o que diz Marcos 9, 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. É isso que Jesus faz, tá bom? Ele expulsa todos os demônios, todos os espíritos do mal da sua vida, e ele ainda diz: e não entre mais. Amém? Amém? Fique com essa palavra, não fique com medo não, porque Jesus, ele quando vem na sua vida, quando chega na sua vida, faz uma obra por completo. Louvado seja Deus. Esta mulher, ela vivia sobre dolorosa influência de um espírito que lhe drenava as forças e lhe causava esta enfermidade. E a palavra de Deus diz que já fazia muito tempo que ela sofria. Olha, quantos anos? 18 anos. 18 anos de sofrimento. Meu Deus. A palavra, veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, já havia 18 anos. Como diz o Salmos 6,6, estou cansado de tanto gemer, cansado de tanto sofrer. Ainda, mas diz a palavra de Deus em Eclesiastes 3,1, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Então, quero dizer uma coisa para vocês, está terminando 2024, debaixo de sofrimento, encurvado, algemado, sem ter condições de sair, de vencer o ano como vencedor, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, Jesus é poderoso para te tirar desse cativeiro. Jesus é poderoso para tirar desse estado de sofrimento. Ele pode todas as coisas. Alguém já disse o seguinte: longos períodos de dor não diminuem a possibilidade da ação de Deus. Vou repetir novamente: longos períodos de dor, ou seja, de sofrimento, não diminuem a possibilidade da ação de Deus. Então, para Deus, nada é impossível. Não importa a quantidade de anos que você esteja sofrendo, ou escravo dos desejos da carne, escravo de Satanás, escravo do mundo. Meu Deus, nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano para te dar livramento. O Evangelho, como diz a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O Evangelho, ele transforma a vida do homem radicalmente, poderosamente, porque para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus. Esta mulher, ela vivia encurvada, e convivia com dores insuportáveis. Já havia muito tempo. Ela estava sofrendo muito mesmo. Talvez hoje, essa doença dessa mulher pudesse ter jeito. Hoje a ciência está tão avançada, até alguns anos atrás, né, seria impossível, mas hoje, talvez seria possível, mas Jesus, Ele, médico dos médicos, Ele pode fazer aquilo que os médicos não podem, ou então é muito caro, é um absurdo de valores para a medicina, para nós simples mortais. Versículo 11, mais uma vez, ali estava a mulher que tinha um espírito de enfermidade. A condição dessa mulher era uma condição de miséria. Uma condição de miséria. Sabe, queridos, nós temos algumas experiências ali no centro de recuperação. Está aqui o Doilson hoje, vivendo livre. Posso falar, né, Doilson? Ele não se importa, não. A exemplo do Doilson, outros, ao chegarem ali, naquele centro de recuperação, chegaram
saíram da rua comendo lixo. Eles comiam a comida que eles encontravam no lixo. Olha, tipo o pastor Daniel, ele não está aqui, mas eu tenho liberdade em dizer. E outras dezenas de pessoas que já passaram ali pela nossa comunidade, e eles hoje estão vivendo bem. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Louvado seja Deus. Esta mulher, ela tinha uma qualidade nela, uma incapacidade de se libertar. Ela era incapaz. Viver com a coluna ereta era impossível para aquela mulher. 18 anos vivendo encurvada, olhando para o chão, sem ter condições de olhar nos olhos, no rosto de ninguém, cheio de dores, cheio de tormentos. O homem é incapaz de salvar-se a si mesmo, como disse Agostinho. O homem é incapaz de salvar-se a si mesmo sem a intervenção divina. O homem é incapaz de salvar-se a si mesmo sem a intervenção divina. É impossível para você, é impossível para mim, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao nosso Deus. A palavra de Deus diz para nós o seguinte, Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos vivificou, vos deu vida. Nós estávamos mortos, a nossa vida não havia motivo nenhum para nós vivermos, mas Ele me vivificou, Ele te vivificou. Oh Deus maravilhoso, oh Deus poderoso. Essa mulher vivia encurvada, como eu já disse, não conseguia olhar para o céu, não enxergava os céus de Deus. A palavra de Deus diz para nós, Salmos 42:5, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por que estás abatida, ó minha alma? Deus. Eu chamo a sua atenção nessa noite para você olhar para aquele que pode resolver os seus problemas. O nome dele é Deus. Nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora, um segundo pensamento aqui. Esta mulher, ela vivia encurvada sim, mas esta mulher, ela demonstrou algo incrível aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Lendo novamente, e veio ali 13:11, Lucas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Veio ali uma mulher, esta mulher, ela foi numa sinagoga com um propósito definido, não para ser curada. Ela foi na sinagoga para ela ouvir palavras de vida eterna. O versículo 10 fala, ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Se vocês forem voltar um pouquinho atrás aqui, olha o versículo 6. Jesus tinha acabado de falar sobre a parábola da figueira estéril. Vou ler para vocês. Então Jesus, Lucas 13:6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela ainda ocupando, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume.
Se vier a dar fruto, bem está, senão mandarás cortá-la. Então essa mulher, ela tinha acabado de ouvir esta parábola. Ela estava encantada. Estava encantada com esse ensinamento de Jesus. Mas a palavra de Deus diz para nós, e veio ali, e eis que, eu já falei, apresentou-se essa mulher na sinagoga. Ela veio com o intuito de ouvir a Jesus. Sabe, queridos, muitos de nós procuramos a Jesus por interesses, porque estamos enfermos, porque estamos com algumas necessidades, alguns por alguns desejos, mas esta mulher, ela tinha ouvido falar que Jesus estava na sinagoga. O coração dela, ouvindo a palavra, estava ardendo, porque ali estava o verbo da vida. Estava ali o Emanuel, aquele que tinha palavras de vida eterna, como disse Pedro. Palavras de vida eterna. E ela estava ali encurvada, sim, mas chegou ali com muito esforço. Alguns dizem que provavelmente ela tenha chegado quase que no final da reunião. Ela se atrasou um pouco para chegar naquela reunião, mas ela conseguiu chegar. Ela entendeu que aquele lugar era um lugar de cura, era um lugar de libertação. Sabe, meus amados, aonde é que nós podemos encontrar a libertação se não for através da palavra de Deus? É através da palavra de Deus que nós podemos ser curados, ser libertados dos nossos males, de tudo aquilo que nos atormenta. É o contato diário com a palavra de Deus. É a palavra de Deus sendo proferida, como Jesus estava ensinando a palavra. A palavra de Deus, ela liberta de nós mesmos, dos nossos achismos, de tudo aquilo que nos prende. Nós que somos cheios de paixões deste mundo, nós que somos enganados por pouca coisa, achamos que o dinheiro é o máximo, que o sucesso é o máximo, que sexo é o máximo que eu poderia encontrar nesse mundo. Tem muita gente que fica aí se esforçando, erotizando a sua mente para fazer mais sexo. Imagine só, como se o sexo fosse o maior prazer do mundo. Nós vamos ver essa semana, do dia 1 até o dia 12, o maior prazer de um homem e de uma mulher é estar no Senhor. É a presença de Deus. O sexo é bênção. O sexo é bênção. Mas Deus deu um nome para o sexo. Qual o nome? Casamento. Sexo fora da aliança de casamento é pecado. E nós precisamos encontrar em Deus a satisfação para nossas almas. Esta mulher estava ali porque ela entendia perfeitamente que Jesus era o suficiente para ela. Ela queria ouvir as palavras de Jesus. Mas alguns só querem satisfazer os desejos de alimento, muita comida, boas comidas. Comem feito um condenado. Ah, queridos, o alimento, o sexo, o dinheiro, o poder, os prazeres da carne, tudo isso é passageiro, sabia? Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. Louvado seja Deus. É por isso que eu digo para você, o ano de 2025 pode ser um ano da virada na sua vida. Pode ser o melhor ano, o ano histórico da sua existência. Se você viveu encurvado até hoje, eu te convido para começar com a palavra, mergulhando, dando um mergulho na palavra, ouvindo Jesus. Aquela mulher também foi para um lugar certo, para o lugar onde havia pessoas ouvindo a palavra. É aqui, na congregação dos santos, nos nossos ajuntamentos, no qual a palavra de Deus vai sendo liberada, e você vai sendo liberto dos seus males.
é no louvor, é na adoração, que você vai entendendo de que o seu Deus, Ele é melhor do que tudo. Você vai encontrando prazer nele, mas envolva-se com ele, envolva-se com o seu reino, envolva-se com a sua congregação, como diz a palavra de Deus. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Nós não podemos deixar de congregar, porque é aqui, no seu PGM. Os nossos PGM são lugares de cura, de libertação. E eu louvo a Deus porque nossos PGM estão crescendo. Em 2025 eles vão crescer mais e mais para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Então, queridos, nós não podemos, a exemplo dessa mulher, deixar a esperança acabar. Não. Existe alguém que pode me dar uma palavra de esperança. Existe alguém que pode resolver com os meus dilemas. O pastor não pode. Os pastores não podem. As igrejas não podem. A sociedade não pode. O governo não pode. A sociedade não pode. Ei, Deus pode. O nosso Deus pode. Ele pode todas as coisas. Por que andar encurvado? Por que viver como escravo de Satanás? Se o nosso Deus, Ele tem libertação, liberdade para você. Se o Filho vos libertar, como diz a palavra, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Precisamos esperar no Senhor. Esperar dias melhores. Entender que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa mulher, versículo 16, da passagem que nós lemos, olha o que diz a palavra. Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em um dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso já há 18 anos? Ah, só Jesus, só Jesus. Fique pertinho da gente. Fique pertinho de nós. Eu sempre gosto de dizer para aqueles meninos lá, olha, ao sair daqui, não perda a comunhão com um grupo de pessoas que desejam o seu bem, que pode orar, que pode interceder, que pode chorar contigo, que pode andar 1 milha, 2 milhas, andar com pessoas que não vão apontar o dedo, que não vão te condenar, que não vão jogar seus pecados em rosto. Não, nós amamos, nós intercedemos, nós ajudamos. É isso, eis o lugar apropriado, eis o tempo propício. 2025 pode ser o ano da virada na sua vida, mas você precisa ser responsável com a sua libertação. Você precisa ser responsável com aquilo que Deus tem para te oferecer. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração. Viva em novidade de vida. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Coisas novas, coisas grandes vão acontecer no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Essa mulher, ela tinha motivos do mundo para não ir àquela sinagoga. Ela tinha a sua dor, ela tinha a sua vergonha, tinha tristeza, tinha raiva, tinha necessidades especiais, mas ela não se isolou. Ela não se isolou. Ela se esforçou. Ela teve coragem. Ela foi à procura de ajuda. Foi à procura de ajuda daquele que poderia te ajudar. E ela foi ajudada. E ela chegou ali na sinagoga. Jesus estava expondo as Escrituras. Oh, louvado seja Deus. Como diz a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ainda diz as Escrituras para nós, toda a Escritura é divinamente inspirada. A Escritura, ela é inspirada por Deus. E ela pode resolver os seus problemas, os seus dilemas. Eu falo isso sem ter nenhuma dúvida, nenhumazinha sequer. Porque todas as vezes que você entrar em contato com esse livro,
com esse livro santo, você vai ver a mudança, a revolução que Ele há de fazer no seu interior, na sua mente, no seu caráter, na sua existência. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja Deus. Como diz a palavra, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Queridos, um último pensamento para nós terminarmos. Exultação. A palavra exultação fala grande alegria. Fala de júbilo. Esta mulher entrou na sinagoga com o intuito de ouvir a palavra de Deus. Estando encurvada, aprisionada, mas ela recebeu uma palavra daquele que pode resolver os seus problemas. Havia 18 anos. Ela endireitou-se. A palavra de Deus diz que de imediato assim endireitou-se. Assim endireitou. E ela começou a exultar o nome do Senhor. Ela começou a glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre. É interessante, alguém já disse o seguinte, de todas as pessoas, para Jesus olhar naquela sinagoga, Ele olhou e viu aquela mulher encurvada. Havia dezenas de pessoas, hoje há centenas de pessoas aqui, mas os olhos de Jesus estão olhando para você, exatamente para você, para mim. Eles me alcançam, eles conhecem a mim. Jesus conhece a sua vida, a sua história. E eu quero dizer para você que Ele te trouxe aqui nessa noite para te surpreender de forma radical e mostrar para você que Ele tem a solução para a sua vida, para a sua existência. Ele tem palavra de vida eterna. Ele tem libertação para você. Ele tem cura das suas emoções. Ele quer te restaurar por completo. Ele é médico dos médicos, o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ele pode entrar na sua vida, na sua família e mudar a sua história de uma vez por todas. O nome dele é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Quando Deus fala, quando a palavra de Deus encontra o meu coração, encontra o meu entendimento, as minhas razões, os paradigmas da minha mente, as filosofias satânicas, as filosofias desse presente século, elas caem por terra e a palavra dele prevalece, permanece lá no íntimo, no mais íntimo do meu ser. A palavra de Deus há de ser lançada em uma boa terra, há de frutificar 30, 60 e a 100 por um. Amém? Esta é a palavra do nosso Deus. Olha o que diz então, Ele a tocou. Ele a tocou. 13:13, Ele a tocou. E no mesmo instante, ela conseguiu se endireitar. E começou a louvar a Deus. Quando nós temos um encontro, quando nós somos encontrados por Jesus, pois Ele sempre toma a iniciativa. Você corresponde com o chamado dEle. Então Ele vem, Ele toca na sua enfermidade, nos impossíveis da sua vida. Você é liberto, e você é livre para louvar, para viver em novidade de vida. Seus lábios passam a ter um novo cântico, um hino de louvor, de adoração, àquele que vive e reina para sempre. Para concluir minha palavra nessa noite, vamos começar 2025, nos rendendo aos pés daquele que pode todas as coisas. Encurvado jamais, encurvados jamais, porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar das garras de Satanás, livrar de nós mesmos, do pecado que habita em nós, desses desejos terríveis, infernais da carne que nos arrastam para o inferno. Ele é poderoso para te salvar.
Ele é poderoso para te libertar. Ele te conhece, Ele sabe da sua existência, Ele te chama pelo nome. Ele te conheceu na eternidade. Você é a ovelha dos seus pastos. Oh meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Amém? Vamos adorar com o ministério do louvor. Fique em pé, em nome do Senhor Jesus.